Boa noite a todos. É um prazer, nós estamos juntos novamente, agora na 5ª edição do Conexões Link. Quero agradecer a participação de todos e, em especial, aos 3 bolsistas que aceitaram o convite de apresentar seus projetos. Então, Caio Rolim, Felipe Neves, Gustavo Vaz, bem-vindos e espero que todos aproveitem bem, porque os projetos são muito interessantes. Boa noite a todos, então, e muito obrigada mais uma vez pela presença nessa que é a última edição do Conexões Ling de 2021. Esse projeto surgiu no início da pandemia de Covid, com o propósito de aproximar a nossa rede, né, possibilitando que os bolsistas conheçam um pouco mais uns sobre os outros. Com o evento de hoje, foram 5 edições online. E agora, com o restabelecimento gradual de uma rotina com um pouco mais de normalidade e a retomada da maioria das atividades presenciais, o Conexões Ling também vai passar por uma adaptação. E o novo formato dele vai ser conhecido por todos vocês em 2022. Então, a gente agradece a todos que participaram dessas 5 edições e hoje, especialmente, aos 3 bolsistas que vão apresentar aqui seus projetos, suas organizações. Como a gente já divulgou nas nossas redes sociais e também por e-mail, os apresentadores do Conexões Ling de hoje são o Caio Rolim, bolsista de 2020 de MBA, que atualmente está cursando seu mestrado em Yale, e é fundador da Legisla Brasil, a primeira organização do país focada no recrutamento e formação de profissionais para atuar como assessores parlamentares em gabinetes legislativos. Também está conosco o Felipe Neves, foi bolsista de LLM em 2018 e é fundador da ONG Projeto Constituição na Escola, que dá aula sobre direito constitucional para alunos da rede pública, e da Civics Educação, que é a primeira EdTech social do Brasil. Também conosco está o Gustavo Vaz, bolsista de MBA em 2016, que é cofundador e CEO da Em Casa, é uma startup que reinventou o papel do corretor de imóveis. Muito obrigada mais uma vez a vocês 3 por compartilharem suas iniciativas conosco hoje. Cada um vai ter 10 minutos para apresentar seu projeto e, ao término das apresentações, eles vão responder perguntas enviadas por todos vocês, participantes, através do nosso chat. Pedimos, então, que vocês enviem essas perguntas e os comentários abertos no chat, e aí, no final, eu repasso elas aos apresentadores. Para melhor visualização das apresentações, a gente recomenda que todos coloquem a sua visualização no modo Speaker View ou exibição orador. Fiquem à vontade para deixar as câmeras ligadas, mas pedimos que silenciem, por favor, os microfones para evitar qualquer interferência no áudio, tá? E, se possível, também pedimos aos bolsistas que alterem a sua identificação, colocando o programa de bolsas do qual participou ao lado do seu nome, para que a gente possa identificá-los mais facilmente. Dando, então, início às apresentações dessa 5ª edição do Conexões Ling, passo a palavra para o Caio Rolim, para nos contar sobre a Legisla Brasil. Caio, é contigo. Pois é, muito obrigado pela apresentação, por fazer a introdução. Eu vou compartilhar minha tela, tem alguns slides, para dar um pouco mais de visual. Deixa eu já compartilhar aqui para ver se dá certo. Consegue ver aí? Tá. Sim. Então, bom, como a Gisele já falou, eu sou o Caio, eu sou MBA 2020, estou cursando agora aqui em Yale. Muito feliz de estar aqui hoje com essa rede, algumas pessoas conhecidas que eu sei que estão aí na audiência. A ideia é eu contar um pouco para vocês da organização que eu fundei, sou cofundador junto com dois outros cofundadores. E eu queria contar um pouco da minha história pessoal e como isso me levou também a fundar o Legisla. Então, eu queria até falar que é interessante que eu virei empreendedor. Eu lembro que alguns Conexões Links atrás, o João Abreu estava apresentando a organização que ele fundou, a Impulso, ele comentou de não ter se imaginado empreendedor antes. Isso vale muito para mim também. Eu nunca achei que eu ia ser empreendedor,
não sei, achava que não tinha os recursos, ou não tinha as conexões, ou as habilidades para fundar uma organização, mas acabei fundando o Legisla Brasil, que foi, com certeza, a melhor experiência profissional que eu tive. E, contando um pouco da minha história, de onde eu vim, eu sou de São Luís do Maranhão, morei lá até os 17 anos, quando eu vim para São Paulo, eu fiz engenharia mecatrônica na USP, eu queria ser engenheiro, mas no final nunca trabalhei com engenharia, trabalhei com todo tipo de em todos os setores, privado, público, terceiro setor. E quando eu me formei, tinha uma coisa que me incomodava muito, é a questão do complexo de vira-lata brasileiro, que acho que todo mundo conhece, essa questão de dizer que o Brasil não dá certo e só tem muitos problemas, e o problema são os brasileiros. E depois que eu me formei, eu decidi que eu queria conhecer mais sobre o mundo, no sentido de entender se os problemas que a gente tem no Brasil eles são mais específicos ou se eles seriam mais parecidos principalmente com outros países em desenvolvimento, porque eu tinha tido a oportunidade de fazer intercâmbio na Europa e ter conhecido países, na verdade, que são muito mais desenvolvidos que o Brasil, mas eu tinha muito interesse também de conhecer países que estavam bem menos desenvolvidos que o Brasil. E aí, depois que eu me formei, eu fiz uma viagem, um mochilão de 8 meses, uma viagem de super baixo custo, por 20 países, e quase todos esses mais pobres que o Brasil, principalmente na África e na Europa. E eu fiquei muito inspirado, depois dessa viagem, em voltar para o Brasil e trabalhar para o desenvolvimento do país no setor público, porque eu entendi que se a gente não tem um país que tem um setor público bem desenvolvido, e aí quando eu falo são instituições fortes, rule of law, onde legislações são bem estabelecidas e leis são seguidas, eu não conseguia ver como o Brasil iria se desenvolver. E eu achava que o setor privado no Brasil ele tinha se deslanchado e estava mais desenvolvido do que o setor público relativamente. Eu voltei muito inspirado em querer trabalhar no governo, e até porque eu pensava muito de como que eu vou melhorar o governo estando de fora, e se, na verdade, eu não deveria estar dentro do governo, porque se a gente quer melhorar alguma organização, ou pode ser, isso vale para a empresa privada também, a gente precisa ter pessoas comprometidas que estão trabalhando lá dentro e que entendem especificamente quais são os problemas daquela organização, daquele setor. E aí, quando eu voltei, pouco depois de me formar, eu trabalhei ainda um ano em consultoria, mas eu fui trabalhar no governo, eu trabalhei no governo do estado de São Paulo. E foi uma experiência super interessante, eu acho que eu recomendo para todo mundo trabalhar durante um tempo no governo, um ano que seja para entender o quão complexo ele é e o quão ele é diferente do setor privado e ter mais empatia dos problemas que o setor público enfrenta. E o que eu achei interessante foi que, quando eu estava lá, eu via também como a política também era um entrave para algumas coisas que o Poder Executivo queria fazer. Naquela época, eu estava no governo prefeitura Haddad, governo João Dória, e tinha muitos conflitos políticos que eu achava que também impactavam o que a gente queria fazer no Poder Executivo. E aí, na verdade, eu passei a refletir mais e eu entendi que o Poder Legislativo também tinha muito a desenvolver ainda. E aí foi que eu me fiz a pergunta, como que eu faço para trabalhar na política? Porque eu pensei, agora eu mesmo quero ir trabalhar na política, eu quero entender por dentro, e eu quero saber como que eu posso ajudar o país dentro do Poder Legislativo. E aí foi que veio uma pergunta que eu não conseguia responder, porque para mim parecia que tinha uma barreira muito grande para trabalhar na política. No meu caso, eu não tinha nenhuma conexão política, não conhecia nenhum parlamentar, não tenho familiares na política, não sabia por onde começar. E aí foi que veio o insight de criar o Legisla Brasil, que como a Gisele comentou, a primeira organização no país que é focada em recrutar e selecionar os profissionais que querem trabalhar como assessores parlamentares. Então, é focado no Poder Legislativo. E aí a ideia é criar essa ponte para que muitas outras pessoas como eu, que queriam trabalhar na política, mas não viam nenhum caminho, elas tenham essa trajetória mais profissional, e que elas entendam que a política também pode ser para elas, mesmo que seja ter alguns anos de experiência na política ou fazer carreira, trabalhar no Poder Legislativo. E eu mostro aqui para vocês o logo do Legisla Brasil, que a ideia é a Câmara e o Senado, as duas estruturas. E já Legisla Brasil, porque eu já pensava no Brasil inteiro e principalmente no Congresso. E o que foi mais difícil para mim é que, bom, legal, eu quero começar isso, mas por onde eu começo?
E aí foi um processo muito de entender, de ser empreendedor e de começar algo do zero. Eu, na época, eu estava trabalhando, eu tirei uma semana de férias, fui para Brasília, fiquei uma semana rodando o Congresso, conversando com assessores de senadores, deputados federais e com o staff das duas casas legislativas, para entender como que funcionava, principalmente pensando em recrutamento e seleção, como que profissionais chegavam no Poder Legislativo. E aí eu achei mais ainda que tinha muita coisa para melhorar. Tinha as estruturas, quase não tinha estrutura, na verdade. E era um círculo muito pequeno de pessoas que chegavam a trabalhar mais, porque a indicação é mais pessoal. E aí eu voltei para São Paulo e eu comecei o Legisla como um piloto, como voluntário. A gente fez o primeiro processo seletivo na Câmara Municipal de São Paulo. Então começamos ali num ambiente menor e que estava mais próximo de onde eu morava. E aí eu literalmente saí batendo de porta em porta em gabinete de vereadores, apresentando meu projeto, e na época era um projeto, né, que eu queria criar essa organização, e foi super difícil, porque, enfim, recebi muita porta fechada, ou gente que não entendia nem o que eu estava falando, ou que não achava que isso fazia qualquer sentido, mas teve um primeiro vereador que topou a ideia, ele achou super interessante, ele estava com algumas vagas no gabinete dele, e aí foi que a gente decidiu, vamos começar um processo seletivo aqui. Então, a gente lançou o primeiro processo seletivo, que é o principal serviço do Legisla, que é encontrar profissionais, talentos que querem trabalhar na política e fazer a conexão deles com parlamentares. E esse primeiro piloto foi super interessante porque o resultado foi muito bom dos dois lados, né? Então, a gente conseguiu trazer pessoas que, de outra forma, não teriam ido trabalhar na Câmara Municipal de São Paulo, e os vereadores que também conseguiram atrair talentos, que para eles também uma super barreira conseguir pessoas bem formadas e assim, específicas pro perfil que eles querem para o gabinete. E, então, só para mostrar aqui um pouco os slides, a nossa conclusão foi essa: o Poder Legislativo é onde resolve problemas mais complexos, porque eu sempre tinha essa vontade de trabalhar com grandes problemas estruturais. Então, quando eu penso em Poder Legislativo, mudar legislações, fazer leis que vão melhorar saneamento básico, primeira infância, educação básica. Todos os tipos de problemas passam pelo Poder Legislativo, porque é lá onde a gente define as leis que vão ser seguidas por toda a sociedade. E a gente pensa muito nos parlamentares, mas o Legisla ele não é focado, porque você pode trabalhar na política se candidatando, querendo se eleger para um cargo. A gente tem organizações no país que ajudam pessoas a seguir essa trilha para se candidatar a um cargo eletivo, mas a gente estava trabalhando ali exatamente com as equipes dessas pessoas que são eleitas. E existem muitas pessoas trabalhando nos bastidores para que os parlamentares possam criar as leis que vão contribuir para o desenvolvimento do país. E existe um cenário de muita corrupção, muita ineficiência, e isso torna difícil as pessoas até quererem trabalhar na política. E a gente também não vê muitas equipes diversas, e a gente entendeu que a gente precisava de pessoas com diferentes perspectivas para criar leis que sejam para todos os brasileiros, para ajudar, e também para ajudar esses parlamentares a transformar as promessas de campanha deles em realidade. E são muitos parlamentares. A gente tem mais de 60 mil equipes parlamentares no Brasil, e meu tempo acabou. Então, só para passar bem rápido aqui pelo nosso impacto hoje, a gente já atraiu mais de 50 mil pessoas que se candidataram em todos os processos seletivos do Brasil. Foram mais de 130 profissionais inseridos para trabalhar em gabinetes parlamentares em todas as regiões do país. E uma coisa que para a gente é super interessante é o suprapartidarismo, então mostrar que isso é possível, passando por todos os espectros políticos, na esquerda, direita ou centro, são todos os espectros da política. Acho que é isso. Obrigada. E depois a gente fala mais quando tiverem perguntas. Maravilha, Caio. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pela apresentação. Lembrando a todos, Caio acabou tendo que dar uma corridinha aqui no final, mas não deixem de mandar suas perguntas, seus comentários pelo chat. No final da apresentação dos 3 bolsistas, a gente traz as perguntas, então, para que eles possam complementar suas falas também. Dando sequência às apresentações,
passo a palavra ao Felipe Neves para nos contar sobre o projeto Constituição na Escola e a Civics Educação. Felipe. Obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Desculpa, não sei se está ótimo. Então tá bom. Então, primeiro eu Tá quero ótimo agradecer. aqui. Que bom. Agradecer o convite aí da Sandra, Gisele, Paula, William, que estive recentemente em Porto Alegre, visitei o Instituto de novo, foi muito legal. E agradecer o espaço para falar um pouquinho dos meus projetos, né? Então, eu, quando falo dos projetos, eu acho que é um grande exemplo que você não precisa abdicar da sua carreira no mundo corporativo, por exemplo, para poder ajudar uma ONG, criar uma ONG, ou, enfim, fazer algo social, né? Eu acho que dá para fazer os dois juntos. Tudo que eu fiz na minha ONG, né, voltou para mim vezes 30. Então, eu costumo falar que você não precisa escolher ou um ou outro, ou terceiro setor, ou mundo empresarial. Você pode fazer os dois, óbvio, escolher maravilha também, mas eu acho que dá para fazer os dois juntos. E a minha história é um pouquinho essa. Então, era 2014, eu estava na faculdade, aí eu conversando com uma moça que trabalhava na faculdade, ela contou que a filha ia para uma escola pública, né, frequentava uma escola pública, e que a escola não tinha professores suficientes para dar aula na carga horária obrigatória, né? Então estava faltando um ou outro ali, os alunos não tinham muito o que fazer, eles ficavam enfim, ali fora da escola. Eu falei, olha, eu posso ir lá falar um pouquinho sobre a profissão do advogado, né? Então eu não queria nem criar um projeto. Eu falei, eu vou lá falar o que o advogado faz, eu achei que ia ser interessante, né? Eu senti falta disso quando estava no colégio. E aí eu fui. E primeira aula eu falei, bom, o que eu vou falar, né? Então, o advogado faz muita coisa, né? Mas, basicamente, o que eu falo sobre as nossas leis? Eu decidi falar, bom, eu vou explicar a lei maior, que é a Constituição, para eles terem uma base de como funciona o nosso sistema de governo e o nosso sistema jurídico. E aí eles conseguiam, pelo menos quando estavam ouvindo algo na TV, por exemplo, PEC do teto dos gastos, entender o que é uma PEC. A MP foi sancionada, o que é uma MP? O poder executivo, legislativo, o que faz cada poder? Então, eu foquei em dar esses conceitos básicos para os alunos do ensino médio da rede pública dessa escola, mas sem a pretensão de criar um projeto nem nada. Foi um negócio bem pontual mesmo. Acho que eu querer fazer alguma coisa, não eu querer criar uma ONG. E aí eu fui nessa aula, foi super legal. Confesso que os alunos não estavam tão felizes às 7 da manhã para ouvir de poder executivo, legislativo e judiciário, né? Então eu estava meio que replicando o que o meu professor falava. E aí depois da primeira aula, eu fiquei super empolgado, mas eu vi que dava para melhorar, vi que dava para traduzir o linguajar jurídico, trazer uma linguagem mais leve, fazer umas piadas sem graça também, para o pessoal ficar meio com empatia da minha pessoa que estava ali e tal. Então, decidi fazer um negócio um pouco diferente. Voltei nessa mesma escola, eu apliquei isso que eu tentei fazer de novidade, eles gostaram mais ainda, um professor falou para outra escola, eu comecei para outra escola, falou para outra escola, eu comecei para outra escola, e isso tudo sempre 6 da manhã, né? Então, eu entrava às 7 da manhã para dar aula, saía às 9, e aí eu ia trabalhar o dia inteiro, mas eu acho que essa aula me dava mais energia do que me cansava, né? Porque eu saía de lá super feliz, super animado e tal. E aí fui dando aula em poucas escolas, né? Foi em 2016 que surgiu uma premiação do governo dos Estados Unidos chamada Young Leader of America, que era uma premiação do governo Obama, que levava jovens da América Latina até os Estados Unidos para conhecer instituições semelhantes, organizações semelhantes a deles, para eles se empoderarem, aprenderem, voltar ao Brasil e aplicarem tudo. Daí, no final, participei do processo seletivo, fui um dos escolhidos, fui parar na casa do quarto presidente dos Estados Unidos, James Madison Jr., que escreveu a Constituição dos Estados Unidos em 1788, obviamente ele está morto hoje, mas hoje a casa dele funciona como um museu que dá aula de direito constitucional para professores da rede pública do estado da Virgínia. Então, tinha tudo a ver com o que eu fazia, aprendi muito lá, como fazer fundraising, como organizar, né, uma organização legal, ter uma mensagem institucional forte. Voltei para o Brasil, decidi, de fato, criar uma organização, né, formalmente, uma associação sem fins lucrativos, chamei vários amigos para me ajudar a ampliar, né, um pouquinho minha atuação. Criei a Olimpíada Constitucional, que eu vi que eles faziam lá fora, que nada mais é que uma Olimpíada de Matemática, mas sobre a Constituição. Fui atrás de patrocínio para dar bolsa de estudo, né, em cursinho, dar laptop para esses alunos, para eles se empolgarem com o estudo, né, com essa temática. E as coisas foram acontecendo. Então, logo após eu voltar, em 2017, já estava em 12 escolas com a Olimpíada Constitucional, e aí a ideia foi ampliar mais. A gente saiu algumas matérias de TV, eu consegui fazer uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para dar aula em todas as escolas, e aí do dia para a noite eu estava dando aula para 100 escolas públicas em São Paulo, mais de 110 professores voluntários. Foi muito legal construir uma ONG do zero, meio que sem recursos, mas com muita criatividade. Foi um negócio que eu gostei bastante de fazer. E aí, hoje em dia, né,
passar um pouco para frente, a gente já conseguiu dar aula para mais de 70 mil alunos presencialmente, focando nessa temática de direitos e garantias fundamentais, organização do Estado e, enfim, focando bastante no básico, né? Porque o básico e o óbvio é muito relativo, né? Para mim pode ser óbvio, mas uma pessoa que nunca ouviu falar sobre isso não é óbvio. Então, quando a gente considera que essas coisas são óbvias para a gente esquece que tem um monte de gente que precisa dessa temática. Então, foi isso que eu foquei, tentar ensinar esse conteúdo que não é difundido nas escolas, os professores não aprendem de forma, acho que correta, para passar para os alunos uma mensagem imparcial sobre a letra da lei, que é o grande desafio. E o grande desafio de expansão é exatamente esse: você achar pessoas compromissadas a serem imparciais politicamente, ideologicamente, para poder passar um discurso legal para os alunos que eles vão aprender de fato, né? O projeto, enfim, ganhou um monte de prêmio lá fora, também aqui no Brasil. Graças ao projeto que eu consegui construir todo um ecossistema dentro dos escritórios de advocacia aqui no Brasil de ajuda. E aí vem um segundo projeto, que é a Civics Educação, que é um pouquinho diferente, que basicamente a gente quer democratizar o ensino do direito de qualidade. Então, a gente tem mais de 45 cursos com advogados dos melhores escritórios do Brasil, né, de São Paulo. A gente vende esses cursos, são cursos práticos, tipo uma masterclass, assim, a gente vende esses cursos a R$ 49,90, que é o menor preço do mercado, e usa o dinheiro que a gente vende para financiar a bolsa de estudos dos alunos da rede pública fazerem cursinho, né, que a gente acha que é o melhor custo-benefício, ali onde eu posso alocar os recursos, que não são muitos. E a ideia é a gente criar uma árvore que um curso, né, pode financiar outros 2 cursos, porque tem custo de produção, e uma bolsa de estudo. Desses outros 2 cursos que a gente financiam outros 2 cursos de uma bolsa de estudos. Aí o investimento inicial que a gente fez lá em cima vira uma árvore que a gente consegue fazer vários cursos e financiar várias bolsas de estudo, similar com o que praticamente o Ling fez, né? Enfim, é financiar a primeira turma, que depois vão financiando as próximas, enfim. Acho que é legal essa forma colaborativa que a gente encontrou. E, além disso, o Civics, depois que eu comecei enfim, acompanho os alunos desde 2014. Então, eles ganham a Olimpíada Constitucional, ganham uma bolsa no cursinho, entram na faculdade, eu coloco eles em um estágio no escritório de advocacia e vou acompanhando eles. Eu vi a necessidade de fazer de uma forma mais organizada. Então, a gente criou o Next Generation of Lawyers, que é um projeto dentro da Civics Educação, que a gente seleciona alunos que estudam na rede pública, em sua maioria negros e LGBTQIA+, e faz toda uma mentoria para eles ingressarem no mercado de trabalho e depois entrarem e permanecerem, principalmente, nos escritórios. Porque entrar, acho que é muito fácil, às vezes, o difícil é você permanecer e conseguir construir uma carreira nesses ambientes aí que são um pouco plurais. Foram 7, eu tenho mais 3, é isso? Desculpa, não sei se será isso mesmo. Ou já passou? Ah, tá bom. E aí, acho que falar um pouquinho sobre o aprendizado que eu tive dentro do projeto Constituição na Escola, principalmente, porque a Civics é algo recente, tem 1 ano e meio, mas foi a criatividade, né, que isso me deu, tanto do projeto que eu pude aplicar no meu trabalho, né, que foi muito bom. Então, eu sempre trabalhei em história de advocacia, hoje em dia eu trabalho no Google, com educação, então foi uma mudança de carreira que acho que a ONG me permitiu fazer, pelo meu trabalho fora do dia a dia que eu tinha ali nos escritórios, mas principalmente entender e ter consciência de que eu falei para vocês, né, o óbvio é muito relativo, o básico é muito relativo, então a gente precisa focar muito em educação, né, porque se a gente quer manter um povo que vota de forma correta, um povo que está atento ao que está acontecendo, tem que ser lá embaixo, lá no ensino médio, ou melhor ainda, no ensino básico, no fundamental, mas é isso que eu acredito, é isso que eu costumo fazer aqui. Então, o projeto hoje em dia se toca sozinho, né? Tem pessoas que trabalham full-time no projeto, eu ainda estou na gestão do dia a dia, porque eu faço isso mais como um hobby do que como um trabalho, e assim eu vou seguindo com o projeto, espero continuar com o projeto mais bastante tempo aí, enquanto eu tiver tempo ainda, mas de novo, agradecer a oportunidade. Eu quis correr e falar tudo, eu falei muito rápido, mas se alguém tiver alguma pergunta, eu respondo depois. Obrigada, Felipe. Lindo projeto também. Lindos projetos, né? Todos eles. Parabéns pelas iniciativas. E reforçando, pessoal, mandem suas perguntas, seus comentários pelo chat para a gente ler ao final das apresentações. Nosso terceiro convidado da noite, terceiro bolsista, então, é o Gustavo Vaz, que é cofundador e CEO da Em Casa. Gustavo, conta para nós. Obrigado, Gisele. Obrigado, Instituto Ling, pelo convite.
É um prazer estar aqui, falar um pouquinho mais do que a gente está construindo. Bom, primeiro me apresentando, eu sou do Rio, passei boa parte da minha vida lá, fiz colégio, faculdade, estudei engenharia de produção na UFRJ, que inclusive foi quando eu conheci um dos meus cofundadores na empresa, o Lucas. Então a gente já se conhece aí tem pouco mais de 15 anos. E logo depois da faculdade eu fui para São Paulo, como boa parte dos cariocas hoje fazem. Fui trabalhar em consultoria estratégica. Trabalhei 2 anos em consultoria estratégica, mas logo no começo da minha carreira eu já queria fazer uma migração para o ecossistema de tecnologia. E em 2012, tinham, uma série de, um monte de empresa legal aqui no Brasil, e eu tive a sorte de conhecer a turma que estava começando a Easy Taxi. Isso foi bem lá no comecinho. A empresa tinha 4 cofundadores e 4 pessoas que haviam entrado entre 1 e 3 semanas antes de mim. Então, vocês conseguem imaginar o tamanho da empresa naquela época, né? Era uma salinha, era uma empresa de aplicativo de táxi, onde nem aplicativo a gente tinha, né? Era um formulário onde a pessoa dizia que queria um táxi e o time de marketing lá do outro lado, o time de marketing, no caso era eu, ligava para a radiotáxi e falava, poxa, a Gisele está precisando de um táxi nesse endereço. E aí, no final, assim, história rápida, fiquei 4 anos lá na Easy, história super bacana, um monte de aprendizado, o que fazer, o que não fazer. Fiquei lá até 2016, quando a gente estava no processo de venda da empresa para a Cabify. E aí depois eu fui fazer um MBA, foi quando eu, tive a grande oportunidade de conhecer o Instituto Ling. Fui para Boston, fui estudar em Harvard por 2 anos. Ao longo desses 2 anos lá, eu também trabalhei numa outra empresa de compra e venda de carros em mercados emergentes, que usava tecnologia para ajudar a compra e venda de carros na Nigéria, Turquia, Indonésia, alguns outros lugares. Mas desde 2017, eu e o Lucas, a gente já olhava bastante para o mercado imobiliário, porque a gente acreditava que a gente tinha uma oportunidade muito única na nossa mão, né? A gente está falando da maior classe de ativos que existe, é o mercado imobiliário. Quando a gente pensa em compra da casa própria, é sonho de 45% dos brasileiros. Realmente é um big deal esse negócio. E a compra da casa própria, né? Eu particularmente já gostava bastante do mercado imobiliário, porque sempre foi um mercado que, do ponto de vista pessoal, foi inserido. A minha mãe, ela foi corretora de imóveis por 15 anos, então, assim, já passei, bastante tempo da minha vida inserido em imobiliária grande, imobiliária pequena, principalmente quando você pensa que no sábado, né, onde os corretores de imóveis estão fazendo as visitas, e muitas vezes eu ficava lá nesse ambiente de imobiliária, né, e pude aprender muito nesse tempo. Mas, para a gente, a compra da casa própria, ela tem 2 características que são muito importantes e que tem uma associação muito grande com o que a Em Casa faz. Primeiro, é uma venda muito complexa, né? Psicologia de decisão é muito complexa. A gente estava comentando no outro dia, né? Esse mês, a gente viu uma compra de imóvel que quem decidiu entre o imóvel A e o imóvel B foi o cachorro. Você tem componentes financeiros extremamente complexos, um risco jurídico muito grande. Enfim, compra muito complexa. E o segundo ponto é que ela é muito pouco recorrente. E quando você pensa em, muito pouco recorrente, o brasileiro, na média, ele compra 1,5 imóvel em toda a sua vida. Então, essas 2 características fazem com que você precise de um assessor, de um especialista, de uma pessoa extremamente qualificada para poder te ajudar nessa jornada, né? Que bairro, como que vai pagar, é financiamento, é consórcio, é advogado, é isso e aquilo. E quando a gente parava e olhava para o papel do corretor de imóvel, né, o corretor de imóvel ele tinha essa responsabilidade, mas ele muitas vezes não tinha a tecnologia, os processos, a cultura de uma empresa para apoiar, né, em todos esses ups and downs, né? O corretor de imóvel é uma das profissões mais empreendedoras que existe. Eles fazem tudo sozinhos, eles são autônomos, eles de fato abraçam as oportunidades que eles encontram na frente e vão atrás, porque depende do trabalho deles. E a gente viu uma oportunidade muito grande de redefinir o papel, né? Como que o intermediário deveria operar, né? Quantos clientes você deveria atender? Qual que é o tom de voz?
que tecnologia você deveria usar, quais são os algoritmos, que tipo de imóvel você precisaria recomendar, quais são as integrações com os bancos para você conseguir, de fato, o crédito certo, o consórcio certo para o seu cliente, como que você garante que não tem nenhum risco, que o seu cliente lá na ponta vai dormir com, sabe, com paz de espírito mesmo, que vai, poxa, não ter preocupação em perder esse imóvel lá na ponta. E é isso que a Em Casa faz. A gente definiu, assim, literalmente, do zero, todos os processos que um intermediário precisa fazer. O que ele faz 8h30 da manhã na segunda-feira? O que ele faz 4 da tarde no sábado? Qual que é a rotina? Quais são os processos? A gente criou um sistema que usa inteligência artificial para dizer para o nosso time comercial como que ele deveria apoiar no atendimento ao cliente. Se acontece A, você faz B. Se acontece C, você faz D. A gente criou, poxa, toda forma de compensation para essa turma. Então, o nosso time, eles têm um salário fixo, né? Eles são CLT, eles têm os benefícios, tem plano de saúde, plano odontológico, a gente paga os encargos. Né? Assim, com um formato tão diferente do modelo tradicional do corretor, que a gente precisou dar um outro nome. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente nem fala que, poxa, a Em Casa tem corretores de imóveis, a gente fala que a Em Casa tem especialistas imobiliários que vão ajudar você em toda a jornada de compra. A gente tira o Cresce, obviamente, né, para cumprir com os regulamentos e tudo mais, mas muito mais do que isso, a gente tem, poxa, mais de 100 horas de treinamento para garantir que essa turma está muito capacitada para atender, poxa, a Gisele, o Caio, né, nas compras mais importantes da vida deles. Então, isso é um pouco do que a Em Casa faz. A gente, de fato, desafiou bastante o status quo, como que o mercado imobiliário opera. Assim, até hoje eu não conheço nenhuma empresa que tenha um modelo de negócio similar ao nosso. E a gente está muito animado. É um modelo que tem seus desafios, obviamente, né, bastante intensivo em pessoas. Você precisa garantir que, poxa, cada um desses corretores, cada um desses especialistas, cada um desses intermediários, cada pessoa que está no time da Em Casa, e cada um deles tem suas ambições, seus desafios profissionais, seus desafios pessoais, né? Que todos eles estejam se desenvolvendo. Mas para a gente, no final do dia, é o modelo que é melhor para o cliente adora os especialistas da Em Casa, é melhor para o time comercial, porque você dá muita segurança psicológica, você dá muita ferramenta, né? E é melhor para o ecossistema como um todo, né? Então, a gente está super animado. Em um pouco mais de 3 anos de empresa, a gente saiu de zero e já faz hoje aproximadamente um pouco mais de 800 milhões de reais em valores transacionados por ano. A nossa receita ela fica na casa de uns 4,5% disso. E apesar dos desafios, né, e apesar da empresa ela ter 3 anos e pouco, 3 anos e meio, e a maior parte desse tempo ter sido durante a pandemia, a gente está bem otimista e bem animado para os próximos anos. Mas, enfim, é um prazer compartilhar um pouquinho a nossa visão, né? A gente acredita bastante que o mercado imobiliário está nos primeiros passos de uma mudança estrutural muito significativa que vai acontecer ao longo da próxima década. E a gente está muito feliz também em ser uma das empresas que estão liderando essa transformação, tá bom? Obrigado de novo pela oportunidade e super feliz em poder responder qualquer dúvida, qualquer pergunta e compartilhar um pouco mais do que a gente está fazendo. Obrigado. Maravilha, Gustavo. Muito obrigada e parabéns. Parabéns por esse trabalho incrível aí com a Em Casa. Dando início, então, à nossa rodada de perguntas, Caio, bolsista Marcelo Bernardino mandou uma pergunta para você. O que vocês fornecem na formação e preparação das pessoas selecionadas pelo Legisla, considerando que vocês conectam profissionais com políticos de vários partidos que têm visões diferentes de Brasil e prioridades políticas distintas? Ok, obrigado, Gisele. Bom te ver por aqui, Marcelo. Valeu pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta bem relevante e até voltando um pouco para responder ela, quando a gente começou o Legisla, a ideia era realmente criar uma organização que traria qualquer pessoa que queira trabalhar na política.
independente da formação, independente de que espectro político ela se identifica, etc. Então, quando a gente faz formação, principalmente nos processos seletivos que a gente faz, a ideia é acompanhar o talento durante toda a trajetória dele, de entrar na política até o momento que ele está buscando uma carreira na política. Então, nossa ideia é atrair, selecionar, fazer uma formação básica em política e legislativo, alocar em um gabinete legislativo que faça sentido para aquela pessoa e depois acompanhamento de carreira. E aí, quando a gente faz formação, até mesmo porque a gente traz pessoas de backgrounds muito diferentes, a ideia não é ser muito específico em determinadas políticas. A ideia é falar um pouco mais sobre os 3 poderes, qual que é o papel do poder legislativo, como que é o sistema de pesos e contrapesos, como que deveria funcionar, a gente falar de comunicação, como que um gabinete legislativo pode se comunicar com o seu eleitor. Então, apesar de eles terem visões diferentes, é bem factível a gente ter uma formação que ela é mais para dar um embasamento da pessoa, até aquela pessoa que não sabia nada de legislativo e queria entender como que funciona as principais estruturas do setor público brasileiro. E aí, isso vale também quando a gente faz a alocação. Porque quando a gente começou o Legisla também, algumas pessoas falavam isso, falavam, essa história aí não faz sentido, porque a política é personalista, você tem que... se você é de direita, você vai querer trabalhar com um político que está nesse espectro, no espectro A ou B. E aí, quando a gente faz a alocação do talento no gabinete, obviamente, a gente também faz esse match de acordo com os interesses. Porque, sim, a política, cada parlamentar, ele tem um projeto político e você tem que trabalhar com um projeto político que você acredite. Então, assim, é natural que pessoas que estão mais para o espectro da esquerda vão trabalhar com políticos que estão nessa linha, ou da direita, ou de centro, etc. Então, acho que isso vale tanto para a formação quanto para o match de qual gabinete a pessoa vai trabalhar. E isso, obviamente, os dois lados precisam concordar. Então, a gente faz a indicação, por exemplo, de talentos para um gabinete, e o parlamentar vai dizer se faz sentido para ele aquele perfil ou não. Ele vai fazer entrevistas e, no final, esse match vai ser feito. Bacana. Felipe, como é administrar um número tão grande de voluntários no Constituição na Escola? E antes disso ainda, como foi captar esses voluntários? Como é que foi esse processo de encontrar esses voluntários para contribuírem com o trabalho e como está sendo gerir um número tão grande de pessoas? Legal. Então, assim, acho que de forma surpreendente foi um pouco fácil no começo, porque era tudo muito novo, a proposta era muito legal, então, enfim, o pessoal, pelo menos aqui de São Paulo que eu conhecia, quis participar, então a gente teve mais demanda do que vaga, né? E acho que até no Civics, né, o Bruno Renzente, que está aqui, ele gravou uma aula com a gente também, e foi muito legal. Mas acho que assim, eu nunca tive experiência, tava me formando, né? Eu era um estagiário recém-formado, então tinha zero experiência de gestão de pessoas, né? A maioria das pessoas era mais velha que eu, inclusive. Mas eu acho que foi muito, assim, falando de ONG, agora comparando um pouquinho com o mundo empresarial em si, é um pouco difícil, né? Como que você remunera alguém não financeiramente por alguma coisa? Você tem que dar para ela o que ela está buscando, né? Então, se ela está buscando a experiência da sala de aula, acho que a sala de aula em si, ter aula legal e ter uma estrutura legal para que ela chegue e consiga dar uma aula, acho que isso ela se sente bem e ela consegue o que ela quer, né? Porque ela está ali por algum motivo, né? Mas foi muito complicado, a gente teve que fazer bastante treinamento antes, e treinamentos muito duros com relação ao que ela pode ou não falar numa sala de aula. Tem inúmeras situações dentro da sala de aula que a gente tem que falar eu não sei ou eu não posso responder. Por exemplo, eu canso de ir em aula e o pessoal, e aí, o impeachment foi golpe ou não? Daí tem todo um discurso, né? Que a gente não pode falar se foi golpe, não foi golpe. A gente tem que falar que a gente não interessa o que a gente pensa. A gente tem que falar o que é o impeachment, explicar direitinho. A gente tem que falar o que é pedalada fiscal, explicar direitinho. E aí a pessoa entende o que ela quer entender, né? Ela vai e busca depois o conhecimento e consegue tirar uma conclusão. Mas foi um desafio muito grande. Felizmente, eu acho que a gente, acho que um dos nossos prêmios, assim, pegar advogado mais jovem, assim, até os 30, 35 anos,
porque é uma galera um pouquinho mais energizada, quer ouvir, quer participar, enfim, e daí é bem cíclico, né, o número de voluntários, a gente muda a cada 2 meses a gente muda o número de voluntários, também não todos, mas a maioria, alguns têm filho, não tem mais o que fazer, não dá para dar aula toda semana, então tem que mudar. Então, mantendo isso bem cíclico, tendo, acho que uma estrutura bem sólida do que fazer e o que não fazer, dando uma estrutura boa para eles, que simplesmente eles têm que ir até o local combinado para dar uma aula, e a experiência de dar aula é muito gostosa, faz com que eles se interessem, e a gente, graças a Deus, tenha mais voluntários do que vagas sempre, todos os anos, e tem sido uma experiência super legal, felizmente. Eu estou ficando mais velho agora, então eu também acho que eu tenho que ser cíclico, então eu estou buscando pessoal mais novo para substituir o que eu fazia em algumas coisas, e eventualmente substituir o que eu fazia como um todo, né? Porque eu acho que tem que ser cíclico para manter essa pegada de ir lá sem ganhar nada e fazer virar o que a gente quer fazer, que é dar aula, enfim. Mas foi uma experiência bem interessante para mim. Legal. Gustavo, bolsista Bruno Renzetti, que o Felipe acabou de comentar, mandou uma pergunta aqui para você. Houve alguma resistência das imobiliárias mais tradicionais e dos conselhos de classe com relação ao novo modelo do Em Casa? Houve obstáculos jurídicos? Legal, obrigado pela pergunta, Bruno. Hoje tem mais de 400 mil corretores, né, no Brasil, e o número de imobiliárias também é bem significativo. Então, a gente observou de tudo, desde imobiliárias super parceiras, imobiliárias que acreditam no que a gente faz, imobiliárias que não acreditam no que a gente faz, né? Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente lançou as operações em São Paulo, né, final de 2018, começo de 2019, eu fui conversar com basicamente vários donos de imobiliárias aqui em São Paulo. E eu lembro muito bem um deles falando para a gente assim: poxa, Gustavo, mas legal, é em casa, isso e aquilo, mas poxa, esse negócio de salário fixo, né? Não precisa, né? É tudo autônomo. Por que vocês vão gastar dinheiro com isso? Vocês, pô, estão gastando dinheiro, jogando dinheiro no lixo, né? E eu lembro que isso ficou muito marcado para mim, né? Eu falei, pô, né? Bom, não é bem assim, né? Tem esse motivo, esse e aquele, mas tudo bem, né? Bola para frente. 2 anos depois, esse mesmo dono de imobiliária, né? A gente ficou relativamente próximo, fala bastante no WhatsApp. Ele me mandou uma mensagem, pediu para conversar e falou que ele estava mudando o formato de compensation lá da imobiliária dele, né? Que agora eles estavam dando um suporte fixo, eu não me lembro exatamente se era CLT, se era PJ, como que seria, mas que isso estava ajudando bastante ele a atrair talentos, né, e reter mais a turma que eles realmente gostariam de reter no médio e longo prazo, né? Então, como a gente desafia bastante o formato de trabalho tradicional no mercado, a gente acaba errando muito, acaba acertando muito também, e esse contato com as imobiliárias, ele acaba variando muito de acordo com a cabeça do dono da imobiliária mais tradicional, né? Então, eu diria que hoje, assim, a gente tem muita imobiliária tradicional parceira, tem muita gente boa que está nesse mercado há, muito tempo, que tem muito para compartilhar, que tem muito para contribuir e, obviamente, tem muito para aprender também. E, obviamente, sempre vai ter aquela turma que, é um pouco mais cética, que não gosta muito dessa história de tecnologia, de startups e tudo mais, né? Mas essa imobiliária em particular é super parceira nossa e a gente acabou ficando bem, bem amigo, né, com o dono lá da empresa. Em relação à segunda pergunta, Bruno, o nosso relacionamento com o Cresce, na verdade, ele é muito bom. Ele é muito bom, porque no final das contas, o que a gente está fazendo, né? A gente está trazendo muita gente boa, muito talento de outros mercados para o mercado imobiliário, cadastrando essa turma toda como corretores de imóveis, né, segundo a legislação. E isso gera para eles, obviamente, anuidade, gera contato com gente muito boa, gera um pouco mais de oxigênio, respirar novos ares, né? Então, muita gente, assim,
acredita que o nosso relacionamento é ruim com eles, mas muito pelo contrário, é um relacionamento super bom. Eu acho que o conceito, né, e o objetivo do Cresce, ele é muito nobre, né? Poxa, treinar, capacitar, fiscalizar, poxa, mais de 400 mil corretores no Brasil. Tem muita oportunidade de melhoria, obviamente, mas a gente é super parceiro da turma lá. Legal. Caio, já que você passou rápido, né, pela parte mais prática, você pode contar um pouco mais sobre o processo de seleção de candidatos e encaminhamento para os parlamentares? Sim, com certeza. Então, a nossa ideia era realmente tornar o processo de entrada na política mais profissional e principalmente mais transparente. Que a ideia era, se você é uma pessoa boa, que tem vocação, quer trabalhar na política, você deveria ter a oportunidade de se candidatar, caso seja possível, para uma vaga no lugar onde você mora, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. E então o nosso processo, diria até que ele é parecido com vários processos de empresas privadas. Então a gente tem um processo que ele tem várias etapas. A gente tem primeiro o cadastro com suas informações pessoais. E, dependendo do processo, a gente tem perguntas para escrever um pequeno texto, um pequeno parágrafo. A gente geralmente tem apresentação de vídeo com uma apresentação pessoal e por que você quer trabalhar na política, por exemplo. Depois a gente faz uma entrevista de competências com a equipe do Legisla Brasil, que aí é para entender as principais competências que a gente entendeu que são necessárias para trabalhar na política que os parlamentares estão buscando. Em alguns casos, a gente faz entrevista de caso, então a gente pega um caso de uma legislação que aconteceu, um caso real, e faz uma entrevista em grupo, um case em grupo, e toda essa etapa com o Legisla Brasil. E aí a última etapa é com o gabinete, e aí pode ser com o próprio parlamentar, ou pode ser com o chefe de gabinete ou algum assessor, que aí, digamos que seria até a entrevista mais de fit, que é quando realmente o candidato vai falar diretamente com o gabinete para entender quais são as prioridades, qual que seria o trabalho especificamente que a pessoa iria fazer, e etc. Então, é um processo que, dependendo do momento, pode demorar alguns meses, quando a gente faz grandes processos nacionais para o Brasil inteiro, porque a nossa ideia era essa, tipo, um processo em que qualquer pessoa do Brasil pode se candidatar para ser um talento que vai fazer parte da turma do Legisla Brasil, vai se capacitar e vai estar pronto para trabalhar num gabinete parlamentar. Legal. Felipe, essa pergunta é para o advogado que conhece bem a nossa Constituição. Em que pontos você acredita que ela poderia ser aprimorada para ajudar na solução dos problemas do Brasil? Essa pergunta é uma enrascada, né? Mas tudo bem, vamos tentar falar. A Constituição, não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, né? E quando a gente fala para os alunos, é uma Constituição muito extensa, né? Então, você pega ali, são 250 artigos, inúmeros incisos, então é muita coisa. Então, assim, nem eu que dou aula de Constituição consegui ler ela inteira de forma atenta ali, porque é muita coisa, né? E se você compara com a Constituição dos Estados Unidos, é uma Constituição de 7 artigos só, né? Que trata de princípios, tem as emendas, né? Os Bill of Rights, enfim. Mas, comparativamente, se você for comparar, é por causa do sistema de governo, né? Lá é common law, aqui é direito positivo, então aqui você vai ter tudo mais escrito mesmo, ao invés de princípios, que aí os casos seriam julgados criando as leis que mudam com o tempo, né? Mas a Constituição, quando você pega para ver ela é muito bonita, né? Você tem direitos lá incríveis garantidos para você, você tem ali nos objetivos, né? Acho que o artigo 4, se não me engano, os objetivos que o Brasil deve perseguir é erradicar a pobreza, promover o bem de todos, reduzir as desigualdades. Então, no papel, é uma Constituição muito bonita, né? E daí depois, quando a gente fala de eficácia das leis, quando a gente entra na faculdade, por exemplo, você ver que, na verdade, tem tudo muito escrito ali, quando, na realidade, tudo que está escrito não está sendo aplicado, por inúmeros motivos, né? E aí, graças a Deus, tem um pessoal como o Caio ali, que tem essas iniciativas fantásticas que fazem com que as leis sejam aplicadas de uma forma melhor, né? Porque está tudo muito bonito no papel, mas aplicada ali não está. O que eu acho, às vezes, isso é uma opinião bem pessoal minha e não do projeto, só para deixar muito claro, é que
por ter muita coisa escrita, toda hora você tem que mudar a Constituição para você poder atualizar algum texto legal. E ao mudar a Constituição, você tem que fazer via PEC, proposta de emenda constitucional, e demora muito tempo. Tem PECs que demoram 1, 2 anos para mudar, né? Questões muito urgentes que o Brasil precisa. E além disso, gera uma crise institucional, às vezes até econômica, porque essas reformas não são passadas, né? Então, acho que não é nenhuma mudança, porque para mudar as PECs e o modo que se faz uma PEC, seria até, acho que mais fácil você fazer uma nova Constituição, porque tem que mudar tanta coisa para você poder mudar como ela muda, então é meio redundante, mas para você mudar como a Constituição muda, você tem que passar por processos muito, muito, muito burocráticos. Mas eu acho que não é nenhuma crítica, eu acho que é uma observação, né? Por ser uma Constituição que veio após um período de ditadura, isso é muito importante, a gente fala isso toda a aula, né? De regime militar ou ditadura, pessoas chamam dos dois nomes, eu falo isso na aula porque senão alguém mais de um lado pode reclamar. Mas por vir depois de um período de regime militar ou ditadura militar, seja lá como quem quiser chamar, a gente teve que garantir inúmeros direitos e inúmeras garantias individuais no papel, né? Então a gente teve que escrever, teve que pecar pelo excesso desses direitos, porque eles não existiam anteriormente. Então, por causa disso, né, eu acho que foi até o Fernando Henrique que falou que a Constituição ela vem sempre depois de um momento de crise. Então, sempre que tem uma crise ou uma mudança do governo muito grande, vem uma nova Constituição. E aí vem certos excessos para o bem ou para o mal, porque exatamente você está curando uma crise ou curando um problema que antes existia. Então, não é nenhuma crítica, acho que é uma reflexão, é uma Constituição muito longa, uma Constituição muito burocrática, é uma Constituição que tem certos temas que mudam com o tempo, com muita facilidade, mas a Constituição, por ser bem rígida, não consegue mudar na velocidade que precisa. E aí gera tudo isso que a gente ouve, parlamentares lá no Congresso Nacional, dias e dias e dias discutindo para mudar a Constituição, para criar PEC disso, PEC daquilo. Então, acho que esse é um panorama geral que eu gosto de passar para os nossos alunos, que não tem certo ou errado, não dá para você falar, eu gosto ou não gosto. É o que é, a Constituição é muito longa e muito burocrática. Tá certo. Gustavo, quais as mudanças estruturais que você acredita que acontecerão no mercado brasileiro de imóveis nos próximos anos? Bom, algumas das mudanças que a gente já vê acontecendo, né, bem aos poucos, primeiro em relação a acesso a dados e tecnologia, então quando a gente para e pensa, poxa, como que era o mercado imobiliário 10, 15 anos atrás, em termos de ter mais visibilidade de preço por metro quadrado, como alguns movimentos de preço estão movimentando, acesso a informações do ponto de vista de novos desenvolvimentos, novas construções, o que está acontecendo com cada imóvel, o que está acontecendo com os bairros. Então, acho que esse é um ponto bem positivo de mudança estrutural. As pessoas, de forma geral, estão com mais acesso à informação, e esse é um movimento que ele só tende a se intensificar a partir de agora. 2, acesso à tecnologia. Então, cada vez mais tem capital entrando e sendo dedicado ao mercado imobiliário para resolver diversas dores, desde dores de aluguel, de financiamento, de análise de risco, crédito, empréstimo com garantia, assim, uma série de problemas que estão sendo endereçados com tecnologia no mercado imobiliário, e isso reduz bastante a fricção e, consequentemente, você aumenta um pouco o grau de confiança que compradores e vendedores eles acabam tendo, né? Eu acho que uma terceira mudança estrutural que ela é muito capitaneada pelas próprias startups é a atração de talento. Então, quando você para e pensa assim, poxa, um engenheiro do ITA, 15 anos atrás, gostaria de entrar no mercado imobiliário? Muito provavelmente não. Tinha exceções? Tinha. Mas hoje você vê pessoas de diversas escolas top aqui no Brasil, diversas pessoas que vão fazer MBA fora do Brasil nas melhores escolas e voltam para o mercado imobiliário. E isso tem um impacto de segunda, de terceira, de quarta ordem muito significativo, né? Então, eu diria que assim, tem várias outras mudanças estruturais que a gente começa a observar que são assim, o começo de um grande movimento, mas por outro lado, você ainda tem algumas resistências grandes também, que é a mudança do comportamento, né, do brasileiro, como que você lida com a casa própria,
como que isso tem um impacto, né, na dinâmica familiar, né? Então, várias dessas mudanças, elas vão acontecer, mas elas duram e demandam um pouco mais de tempo, né? Então, a gente acredita que, assim, os primeiros movimentos são esses, de fato: mais acesso a dados, mais acesso à tecnologia, mais acesso a gente boa, e que esses são as três principais mudanças que vão catalisar uma maior evolução do mercado como um todo ao longo dos próximos anos, né, que vai ter um impacto em aumento do número de transações imobiliárias, o maior conforto de você, poxa, comprar uma casa agora, porque mesmo sabendo que daqui a 15 anos você não vai estar lá, porque você vai conseguir vender sem perder dinheiro, sem risco, mais dados para as próprias construtoras, para as pessoas que estão criando novos projetos, para novos terrenos, com maior poder de decisão, se as pessoas vão para ambientes multifamiliares, co-living, né? Então, acho que assim, tem muita coisa ainda para evoluir, mas tudo isso começa com mais tecnologia, mais dado e mais gente boa vindo para o mercado. Tá certo. Caio, o que precisa melhorar em nosso poder legislativo, na sua opinião? Boa pergunta abrangente também. Eu estou vendo aqui que a gente tem 2 minutos, não vou tentar não me alongar muito, mas para mim, o que eu queria muito é ainda o desafio que a gente começou com o Legisla já há mais de 4 anos atrás. É realmente conseguir atrair mais gente boa para o Poder Legislativo, que isso seja visto como uma possibilidade de carreira ou mesmo uma possibilidade de contribuir com o país em alguns anos com o Poder Legislativo. Então, assim, acho que tem muitas questões técnicas do Poder Legislativo, mas para mim ainda o que eu acho que teria um impacto maior no curto prazo é se a gente realmente conseguisse atrair mais talentos e criar esse ciclo virtuoso, que é o que a gente tenta criar com o Legisla, né? As pessoas entendem que existe um caminho para entrar, para trabalhar no Poder Legislativo, a gente melhora a eficiência, melhora a produtividade do Poder Legislativo e isso atrai mais pessoas. E isso também ajuda os parlamentares a entregar o que eles querem entregar, a legislação que eles querem fazer, as promessas que eles fizeram nas campanhas, porque se eles não tiverem acesso a gente boa, eles também não conseguem entregar o que eles pretendem fazer nos 4 anos que eles têm durante o mandato legislativo. Tá certo. Bom, pessoal, chegando aí 7:55, em respeito a todos os participantes, a gente está se encaminhando, então, para o encerramento. Quaisquer perguntas que surjam ainda, que vocês não tenham tido a oportunidade de fazer hoje, mas que queiram fazer para os nossos participantes, podem encaminhar para nós, a gente repassa aos bolsistas. Muito obrigada mais uma vez pela companhia de todos e pela participação de todos vocês, em especial Caio, Felipe, Gustavo, pela disponibilidade, né, por compartilharem conosco aí as suas iniciativas. E antes da gente se despedir, eu vou passar a palavra mais uma vez para cada um de vocês três, para que vocês possam deixar os seus contatos, né, para quem quiser entrar em contato diretamente com vocês, e que também possam deixar a sua palavra final, o seu encerramento, começando pelo Caio, depois o Felipe e o Gustavo. Beleza, eu vou escrever, pode ser o e-mail, né? Vou colocar meu e-mail aqui no chat. E queria agradecer muito pela oportunidade, foi muito legal poder compartilhar e poder aprender também bastante aqui com o Gustavo e com o Felipe. Muito legal, principalmente, ouvir outras histórias em outros... eles trabalhando em outros setores. Então, só deixar meu agradecimento e ficar disponível para quem quiser conversar um pouco mais. Eu adoro falar sobre legisla, empreendedorismo e, enfim, fico disponível. Obrigado. Obrigada, Felipe. Bom, queria agradecer também... Queria agradecer a oportunidade também. Eu, assim, gosto muito do Instituto Ling, pela bolsa que deram também, mas mais do que a bolsa em si, eu acho que todo esse network que a gente está aqui hoje, oportunidade de conhecer pessoas novas, eu acho que para mim isso é o grande diferencial de você ser escolhido um bolsista
todo esse network aqui que a gente tem. Eu tento replicar isso para os meus projetos com os jovens que vêm da escola pública. E também, se alguém quiser falar sobre educação, que é o que eu faço mais agora no meu dia a dia, tanto no Google e também fora dele, né, nos projetos paralelos, fique à vontade de mandar e-mail, adicionar no LinkedIn, estou à disposição. E obrigado aí pelo convite de novo. Gustavo? Bom, primeiro, parabenizar o Caio e o Felipe. Poxa, super incrível e impressionante a iniciativa de vocês. Foi muito legal aprender um pouquinho mais. E, bom, meu e-mail está aqui no chat também. Obrigado, Gisele, Sandra, William e todo mundo que fez essa conversa aqui ser possível hoje e por criar essa baita comunidade que é o Instituto Ling. Estou super disponível no que eu puder ajudar, só mandar um e-mail, mandar uma mensagem e, poxa, é sempre um prazer compartilhar e, enfim, passar tempo e discutir ideias boas aqui com vocês. Obrigado, boa noite. Muito obrigada, então, mais uma vez, pessoal, e parabéns pelas iniciativas de vocês três. Os nossos bolsistas sempre nos enchem de orgulho e é uma grande satisfação ouvir vocês contando um pouco mais do trabalho de cada um de vocês, compartilhando isso com a nossa rede. Então, parabéns e muito obrigada. Aproveito aqui nesse encerramento para desejar um excelente final de ano, que 2022 seja repleta de realizações e grandes conquistas para toda a nossa rede. E boa noite para todos, muito obrigada pela parceria e pelo apoio a esse projeto até aqui. Boa noite, obrigada. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.